Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai tentar conversar um pouco, tentar refletir um pouco sobre essa questão, né? Vale a pena discutir com bolsominions? Vale a pena debater com bolsominions, levantar argumentos com bolsominions? Então essa é uma questão que surge muito, né? Especialmente nos últimos anos aí com a ascensão do bolsonarismo e com o crescimento dessa polarização muito pesada que existe na política, que está existindo agora na política brasileira, né? É uma polarização, na verdade, que o problema da polarização não é nem ela ser muito forte, né? O problema é ela ser violenta. E é isso que a gente tem visto nos últimos anos, inclusive alguns assassinatos aí acontecendo nos últimos anos aí, né? Sempre de bolsonaristas matando pessoas de esquerda ou, enfim, ali conhecidos ou estranhos que defendiam ali o Lula ou figuras da esquerda, né? Então, uma das características do bolsonarismo é a violência, né? Isso não significa que todo bolsonarista seja violento, mas todos os violentos dessa polarização política que a gente está vivendo são bolsonaristas. Isso é fato, né? Especialmente esses violentos armados, né, que assassinam os outros e tal. Então, por isso fica inclusive essa questão também. Esse é mais um aspecto dessa questão que levanta as dúvidas aí se vale a pena ou não de debater com bolsominions, discutir com bolsominions. Então a gente vai tentar refletir isso aqui. Pela minha experiência, né, eu tenho vários amigos que são bolsonaristas, né, vários conhecidos bolsonaristas, uns são mais amigos que outros, evidentemente, né, pessoas que você conhece há muito tempo, acabam virando, né, a amizade fica maior, e tem aquelas pessoas que você encontra de vez em quando, que são camaradas e tal, que você encontra, que você conhece desde garoto, mas que você não vê com tanta frequência. E eu conheço bastante gente que apoiou o Bolsonaro, né, porque é uma faixa, né, da população que coincide muito, né, com o ambiente que eu vivo, que eu vivi nos últimos anos, quer dizer, uma galera de classe média, né, com, né, um poder aquisitivo razoável ali, né, não são ricos, mas também não são pobres, né. Então o Bolsonaro teve muito voto nessa faixa, né, econômica e social aí da população, e isso coincide com, enfim, com pessoas que eu conheço. Tem muita gente que eu conheço também que não é bolsonarista, que são pessoas de esquerda, né? Várias pessoas, né? Eu acho que até é uma coisa meio a meio, vamos dizer assim, né? E vale dizer um parêntese aqui, uma das coisas que me deixa muito feliz é que a maioria dos alunos e alunas, dos meus ex-alunos e ex-alunas, tanto da faculdade de pedagogia quanto do ensino médio, dos cursos que eu lecionei, não são bolsominions, né? Isso me deixa muito feliz porque a gente que é professor sempre, né? Eu além de escritor sou professor também, e isso deixa a gente muito feliz, né? Porque a gente percebe ali que gerou algum tipo de influência bacana e que essas pessoas tomaram caminhos legais assim na vida, né? Porque apoiar o Bolsonaro realmente é complicado. Agora, isso também, repito, né, apoiar o Bolsonaro não transforma a pessoa numa pessoa ruim, né, porque eu acredito que existem tipos e tipos de bolsonaristas. Existe o bolsonarista que é aquele bolsonarista escroto, né, que é aquele cara violento, enfim, né, que não gosta de pobre, que não gosta de nenhum tipo de minoria e que reflete, de fato, a fala do Bolsonaro, né, que é um sujeito que falou que ia governar para as maiorias, né, e tá aí os indígenas e Yanomamis morrendo, né, enfim, e nenhuma das minorias foi, quer dizer, aquele Sérgio Camargo, né, posto na Fundação Palmares, quer dizer, né, todas essas figuras do bolsonarismo são figuras que contribuíram para piorar a vida dessas pessoas nos últimos 4 anos. Então, quer dizer, é um sujeito e aí esse comportamento se reflete, né, na mentalidade de quem apoia ele, né. Mas uns são violentos, só que existem outros, né, que são apenas ingênuos, pessoas que acreditam até agora, né, havia uma pesquisa há 2 dias aí falando que o Bolsonaro ainda tem 29% de apoio da população, quer dizer, 29% das pessoas entrevistadas, foi uma entrevista da Atlas, se não me engano, e dizendo que o Bolsonaro tinha 29% de apoio, né? Algumas pessoas disseram que isso é uma prova de força. Eu não sei se é uma prova de força, porque
só tem um mês de governo do Lula, né? E se a gente considerar que o Bolsonaro teve 49% de votos na eleição, ele está com 29% agora de bom e ótimo, né? É que a gente, né, quando a gente olha para o governo Bolsonaro de maneira crítica, realmente surpreende que ainda tenha 29% de pessoas que apoiam ele. Por outro lado, né, se a gente compara com a eleição, ele já perdeu 20% dos votos, né? O que dá quase a metade aí, né? Porque para ser metade teria que ser 24,5 ali, né? Ele está com 29, ou seja, né? E tem um mês de governo Lula, provavelmente depois de um ano, né? Se não acontecer nenhum golpe, aí, nenhuma outra bizarrice, né? Que a direita costuma fazer no Brasil, a gente provavelmente vai ver o bolsonarismo minguando ainda mais e sobrando aí, de repente esses 15% mais violentos que são esses que existem, né? De qualquer forma, é importante a gente continuar debatendo, porque o bolsonarismo é algo que a gente precisa superar, né? Não só enquanto fenômeno eleitoral, mas enquanto característica brasileira, né? Porque isso está entranhado aí. O bolsonarismo é uma espécie de, né? Enfim, é uma doença pulmonar ali que você descobre de repente e passa a ter que fazer exercícios para poder melhorar aquilo, né? O negócio estava ali já enfim, né, se desenvolvendo no seu pulmão, é uma espécie de infecção ali né, que não é mortal, mas que está ali, né, começando a impregnar o seu pulmão e você de repente descobre num exame. E aí você tem que começar a fazer exercício, tem que começar a comer melhor, tem que começar, né, parar de fumar se for o caso, para poder ir minimizando esse problema que apareceu. Então o bolsonarismo é um pouco isso. É uma espécie de câncer do Brasil que existe desde a nossa base. A gente nasceu escravocrata, violento, né? Enfim, ainda que também tenha toda uma história também de sincretismo cultural, de mestiçagem cultural, de mesclas ali, mas também existe uma violência muito grande no Brasil e isso está desde a base, né? Isso se configura das mais variadas formas. A gente vê isso, né, podem ter certeza que inclusive minorias também são violentas quando são ressentidas e não refletem, né, não trabalham isso na cabeça para refletir melhor, entendeu? Então, voltando à questão dos bolsominions, né, dá para discutir com o bolsominion? O problema, né, que tem sido apresentado por muita gente, né, por muitos pesquisadores de alto nível aí, é o problema das bolhas, né? E eu deixo aqui já cito aqui, né, mais uma vez esse livro, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, da Lúcia Santaella, e ela fala muito da questão das bolhas aqui nesse livro, tá? Cito duas referências importantes dela, que ela diz o seguinte aqui, na página 36, ela fala o seguinte: o que se pode inferir das discussões levadas a cabo sobre o tema, né, das fake news é que a falsidade funciona em toda a sua potência propagadora porque as pessoas tendem irrefreavelmente a se recolher dentro das bolhas de seus preconceitos, né? Tornam-se assim presas fáceis de interesses dos quais não conseguem se dar conta, por estarem retidas dentro de suas próprias cavernas platônicas. Ela faz uma comparação aqui com a caverna do Platão, né? Tornam-se incapazes de furar o bolsão de suas crenças fixas para enxergar algumas clareiras fora delas. Portanto, são as bolhas que expandem o poder exercido pelas fake news. A rigor, as bolhas não são as causadoras diretas das fake news, elas as incubam e ajudam no seu processo de propagação, né? Então, por quê? Porque esse mecanismo, o WhatsApp é talvez aí o X da questão, né? Porque é uma rede social radicalmente fechada, né? Que não existe ali sequer abertura, né, para comentários de quem está fora da bolha, né? Coisa que é o caso do Facebook, por exemplo. Pode vir alguém de fora, faz um comentário ali, né? E, enfim, e cria um contraponto. A bolha, ela é um grupo bolsonarista, então, quer dizer, não existe nenhum contraponto e a bolha fica ali realmente funcionando de uma forma bizarra, né? É mais ou menos isso quando alguém hackeia o seu sistema, né? Que é o que eu tenho sofrido nos últimos anos aqui, né? Eles hackeiam o sistema e ficam funcionando ali, né? Eles criam uma bolha.
Eles ficam criando a bolha dos próprios preconceitos e vomitando aquilo ali sistematicamente, quer dizer, enchem o saco de maneira assim e vão atrasando a sua vida porque são bandidos, né? Nesse caso aqui que eu estou citando, são bandidos. Agora, no caso dos bolsonaristas, né, dá para discutir, vamos falar aqui, uma outra citação da Lúcia Santaella, né? Quando ela fala aqui da bolha, né? E aí ela diz, né? Os conflitos, na página 80, tá? Os conflitos, oposições e mesmo complementaridades entre jornalismo e política se reduziriam ao desenho diferencial de seus campos caso o mundo informacional não estivesse hoje sendo atravessado por um tsunami que está levando de roldão e dissolvendo no ar qualquer expectativa de solidez, tanto da imprensa quanto da política, mesmo quando são bem intencionadas. As bolhas e as fake news, em prol da disseminação de crenças enrijecidas por ideias fixas e inflexíveis, trabalham para minar a confiabilidade de quaisquer fontes de registro e transmissão da efetiva ocorrência dos fatos. Quer dizer, então, mais uma vez, ela cita, né, esse problema das bolhas que estão, na verdade... Porque qual é o problema? Qual é a questão da bolha? Né? A bolha cria uma espécie de isolamento cognitivo para a pessoa. Né? E se esse isolamento cognitivo, ele é... Porque o problema não é só o isolamento cognitivo, né? Se o cara se isola cognitivamente numa comunidade de filosofia, por exemplo, no Facebook, de repente ele vai ter acesso a uma variedade de assuntos ali que pode impedir que esse caráter isolacionista da bolha, enfim, fique mais enrijecido na cabeça dele. Porém, essas bolhas de WhatsApp e de fake news, elas são assim, quer dizer, então existe a bolha e ao mesmo tempo existe uma ingenuidade política de base, né? Essa pessoa a maioria dessas pessoas, né, chegam nessas bolhas sem nenhuma percepção ou com pouquíssima percepção de contexto, e essa pouca percepção de contexto fica isolada ali na bolha, sendo alimentada com mentira, com fake news, com montagens pobres e tudo mais, né? E aí isso é um pulo, né? É um empurrão que a pessoa recebe ali para transformar essa ingenuidade em estupidez, né? Ou enfim, até em violência, né? E a pergunta permanece, né? Vale a pena? Eu acho que vale. Pela minha experiência, eu acho que vale. Por quê? Porque existem hoje formas, né? Agora, tudo é você fazer com cautela, ao mesmo tempo com cuidado, porque quando se trata de amigos, né, ou familiares, tem muita gente que, né, até as famílias aí estão brigando por causa do bolsonarismo, por causa da política, e por causa dessa polarização violenta, né? Então é preciso cuidado, é preciso tratar essa questão das divergências políticas com cautela, com cuidado. Então, por exemplo, se tem um grupo, né, de amigos do futebol, ou no meu caso do futevôlei, que você pode fazer uma piada mais pesada, né, ali que as pessoas não se incomodam, você brinca, chama de burro, né, seu burro, deixa de pensar assim, seu burrinho e tal. Isso inclusive porque as próprias piadas pesadas, geralmente elas são, como são pessoas que já se conhecem há muito tempo, elas são também filtradas por esse tempo de convívio, né? Diferente de retardados imbecis que não têm a menor percepção desses limites, como são esses vermes que estão enchendo meu saco aqui no Hackeamento, com piadinha de baixo nível, criando fakezinho com palavras de baixo calão, para ofender os outros, porque são completamente retardados, são gente pequena, né? Gente medíocre que não vale a bosta que caga. Agora, quando são amigos, né, que você conhece há muito tempo, pessoas que respeitam seu espaço, pessoas que entendem ali esses limites, né? Mesmo as brincadeiras pesadas, elas são controladas por esse filtro, né? Porque, o burrinho deixa de ser burro e tal, né? Você não vai falar isso com uma pessoa estranha, mas com um amigo ali você fala, porque você tem essa liberdade, né? E aí, como é que você faz para contrapor isso? Hoje em dia existem várias formas de fazer isso. Você pode, por exemplo, acessar as agências de verificação de fatos, né? Então, eu faço muito isso. Eu coloco, né, um amigo meu, um conhecido meu, coloca ali uma fake news, eu vou no Google, pesquiso e lanço ali a notícia da fake news, porque quando é bolsonarista, 9 em 10 são mentira, né? Tem algumas que são ali, né,
críticas, algumas até válidas, outras são notícias verdadeiras, ali uma ou outra, né? E outras são meras críticas vazias, assim, que são feitas a partir de uma notícia até que é verdadeira, mas, enfim, sem contexto, né? Agora, 9 das 10 são mentira mesmo, né? Fake news mesmo. Assim, você vai botar no Google, fake news, né? A Dilma, guerrilheira, não sei o que e tal, você vai ver lá fake news, né? O filho do Lula tem uma Ferrari, você vai ver lá fake news, né? Enfim. Então tem várias aí, né? Eu já fiz vídeo aqui sobre isso também, toda hora fake news. E essas comunidades de WhatsApp, como eu já falei, ficam em bolhas. E essas fake news não tem nenhum tipo de contraponto, porque não tem ninguém ali dentro que seja fora da bolha, né? É todo mundo bolsominion, ardente, violento ou meramente ingênuo e vai reproduzindo essas coisas ali sistematicamente, né? Existe um outro problema que se aponta também, que é o ceticismo exagerado do bolsonarismo, né? Essa é uma característica também do bolsonarismo, que é baseada, né, essa característica, numa das coisas que conforma ali também esse jogo, né, esse retrato do bolsonarismo, que são as teorias da conspiração. Então, de tanto, né, ser ali retroalimentado com teorias da conspiração, essas pessoas vão ficando céticas, né? Vão ficando completamente céticas, não acredito em nada, todo mundo mentiroso. E na verdade, esse ceticismo ele não vem só das teorias da conspiração, ele vem também de anos e anos no Brasil aí de vilanização sistemática da política, feita inclusive pela grande mídia, pela mídia de massa, né? A mídia de massa, o problema todo é o seguinte: a mídia de massa ela se coloca como uma espécie de detetive do poder. E ela entende o poder como os políticos, né? A não ser quando era o PSDB. Quando era o PSDB, a mídia de massas levava essa questão. O PSDB sempre foi o partido da grande mídia, né? Fernando Henrique, 2 vezes ali, e em São Paulo, os governos do PSDB também. Fora isso, né, quando é o PT, quando passou, entrou o Lula, e, enfim, né, o próprio Collor também, o Itamar, né, todos eles sofreram com isso, e o Lula, com o Lula e a Dilma não foi diferente, né? E aí essa grande mídia se coloca como uma espécie de detetive dos políticos, e aí o noticiário vai sendo alimentado da mesma maneira que as bolhas, ou seja, 9 críticas, 9 denúncias, 9 problemas e 1 elogio, né? Uma questão ali que não, isso aqui é bacana e tal, né? E aí isso vai gerando, de tanto as pessoas terem acesso a um roteiro desse, as pessoas vão ficando céticas demais, né? Porque quando você fica só ali no noticiário, sem pesquisar e sem entender como é que funciona o contexto de maneira mais ampla, você fica acreditando que só existe aquilo, né? E aí, de tanto assistir 9 críticas, 9 problemas, 9 denúncias, 9 de 10, você começa realmente a achar que, não, pô, né? Todo político é ladrão, todo político é bandido, todo político é pilantra, nenhum deles presta. Eu cansei de ouvir isso, de amigos, inclusive, né? Não, nenhum desses políticos presta, tudo, né, tudo safado, não sei o quê, né? Isso é fruto de anos e anos escutando ali noticiário, se informando pelo noticiário, que é um noticiário que é sistematicamente crítico e denuncista da política, porque não é o caso, assim, existem muitos problemas na política, né? Mas existem muitas qualidades também, né? E as pessoas geralmente concentram mais na sua mente os problemas do que as qualidades, né? E aí a mídia a mídia de massa ainda contribui, fazendo um noticiário quase sempre, né, novelístico ali, quer dizer, eu lembro aqui do caso do Mensalão, que ficou ali meses no noticiário, eles, né, batendo naquilo, depois a questão do Lava Jato também, meses, e isso vira, né, um círculo vicioso, e as pessoas começam a realmente tratar todo político como bandido, né? O que é ingenuidade, estupidez ou mau caratismo, né? Na maioria dos casos é ingenuidade, as pessoas não têm muito... Cansei de ouvir essas coisas porque, né, eu estudo política há muito tempo e as pessoas veem, né, não, porque... Olha aí, como é que você elogia? Eu lembro da época do impeachment da Dilma, sempre cito esse exemplo. Como é que você pode elogiar a Dilma nas escolas públicas que estão caindo aos pedaços?
Aí você tem que dizer, meu querido, olha só, a escola pública, ela é sistematicamente ali, ela diz respeito ao governo estadual e municipal. Então você tem que cobrar do governador e do prefeito e dos vereadores ali, não da presidente da República, né? E ontem eu li uma dessa, né? O cara falando lá que a educação, Lula destruiu a educação, né? Porque um amigo do Facebook colocou uma postagem falando sobre, né, a colocação do Brasil nesses testes, né, de educação aí do mundo que medem a educação básica. Né? Quando mede educação superior, o teste diz, ó, isso aqui é educação superior. Os testes de educação geralmente são da educação básica. E aí o cara, no comentário, vai, né, descasca em cima do Lula. Não, desde o Lula e tal. Quer dizer, não entende como é que funciona, porque isso não diz respeito ao Lula. A educação não diz respeito ao governo federal, nem ao Bolsonaro. Né? Isso diz respeito aos governos estaduais e municipais. Né? Então, esse esclarecimento constante é interessante. E aí isso pode mover, inclusive, a cabeça de quem, apesar de preferir a esquerda, de preferir o Lula, de preferir o Ciro, de preferir o Freixo, o PSOL e tal, não se aprofunda, né? E aí a pessoa fica sem argumento, porque, né, chega numa discussão, o cara começa a vomitar ali um monte de coisa, você não tem um argumento. E é legal você sempre fazer essas pesquisas para entender cada vez mais os processos, porque isso ajuda você a ser uma pessoa, um cidadão melhor, né? E aí, uma outra coisa que atrapalha também é o fato de que esse conservadorismo bolsonarista que a gente tem visto nos últimos anos, ele apareceu com uma espécie de aparência, né, ou de máscara revolucionária, né? Então, o Samba da Mangueira dizia, né, de 2019, o Samba Brilhante, que eu já falei dele aqui outras vezes, que a história não conta, né? Só que a história que a história não conta vem para um lado, vem para o outro também, né? Geralmente, quem conta a história são os vencedores das guerras, né? Mais talvez de um século para cá, de um pouco menos de um século para cá, com a expansão dos meios de comunicação e dos meios de pesquisa, universidade, etc., a gente tem cada vez mais essa lógica de contraponto, né? E a gente está vivendo hoje uma espécie tá botando para fora, né, da poça a cabeça de novo do atraso, né, querendo se colocar como revolucionário. São os conservadores que querem manter, né, o seu poder, querem manter ali, enfim, os seus privilégios e tudo mais. Então, enfim, isso é uma coisa que dificulta também, né? Por quê? Porque o conservadorismo, ele, se você forçar a barra, ele não se sustenta como projeto social. Ele se sustenta como projeto pessoal, né? Eu respeito as pessoas, não sou igual a esses retardados que estão me enchendo o saco aqui, que ficam perturbando a vida dos outros. Você quer ser conservador na sua vida pessoal? Seja. Quer sair com a sua mulher na rua vestida de freira? Ela topa. Ela não vê nenhum problema, ela não está sendo obrigada a fazer isso. Então, meu irmão, seja feliz. E vice-versa. A mulher quer sair com um cara vestido de padre, seja feliz, meu irmão. Agora, quando isso se transforma num projeto social, essa conversa fiada da Damares, de dizer, menino veste azul e menina veste rosa na vida pública. Ela pode querer isso na vida privada dela, tem todo o direito, né? Se ela compra lá as roupas da filha dela, ela compra rosa para a menina, azul para o menino e tá tudo certo, é problema dela, entendeu? Agora, como política pública, isso se transforma em algo autoritário, inclusive quando vem do oposto também, porque, né, tem grupos aí que adoram, de feministas que adorariam que todo mundo, meninos vestem rosa, meninas vestem azul, que é a babaquice invertida, né? É a mesma bosta invertida, entendeu? E ressentida ali, né? Que é essa gente patética aí que gosta de encher o saco dos outros, entendeu? Então é isso, assim, quando vira política pública fica patético ou então fica, né, autoritário, né? E é isso que a gente tem que ir superando, né? E o bolsonarismo tem essa característica no nível conservador, e esse nível conservador do bolsonarismo, no mundo de hoje, ele ganhou um viés revolucionário. As pessoas acham que estão fazendo revolução,
tanto é verdade que até hoje gente defende a ditadura militar de 64 como se fosse uma revolução, né? Quando tinha um caráter radicalmente autoritário, conservador e tudo mais, né? Então isso dificulta também. E por último, vale dizer que, né, no caso do YouTube, né, vamos falar do YouTube especificamente, porque isso aqui é um canal do YouTube. No YouTube, o fato é que no YouTube a gente também acaba falando para uma certa bolha, né? Porque as pessoas que acessam o canal, rapidinho elas mapeiam ali, né? Ó, esse canal do cara é de esquerda, tá? Ele tá fazendo vídeo aqui, tá criticando o Bolsonaro, tá defendendo o Lula, então não dá não, vou embora, tô fora, entendeu? E a gente fica falando aqui para pessoas que concordam com a gente. Eu já vi outros youtubers falando isso aqui também, né? O Henry Bugalho falou disso recentemente aqui, já vi outras figuras aqui também do YouTube falando, e é um fato, né? Porque dificilmente, às vezes aparece, aqui no vídeo apareceram aqui alguns, né, bolsonaristas xingando e tal, mas é uma meia dúzia ali, né, de gatos pingados, e alguns desses que xingam não são nem bolsonaristas, são esses retardados aqui que estão me enchendo, esses psicopatetas retardados estão me enchendo meu saco aqui há anos já, né? Mas quando são os bolsominions, ficam incomodadinhos com o Bolsonaro, tá criticando o Bolsonaro, aí vai lá e te ofende e tal, vai embora, né? Quer dizer, não estabelece nenhum debate, nenhum diálogo. Um ou dois, assim, ainda dão algum argumento, né? Mas é minoria da minoria. Então o YouTube, ele também acaba funcionando como uma espécie de bolha. Então qual é a saída, né? A saída é você tentar contrapor o bolsonarismo com as pessoas que você conhece, de fato. Com os amigos, né? com os familiares, com os conhecidos, né? O conhecido da sua pelada lá, do seu futebol, ou conhecido, né? sei lá, né? da boate que você frequenta, ou do grupo lá que é um grupo de amigos seus da universidade que você estudou e que aí estão, né? De vez em quando se encontra, tem sempre aqueles bolsominions. É a hora ali de você contrapor, sem violência, com cuidado e tal, mas faça isso, né? Eu particularmente faço e acho importante que isso seja feito, porque você pelo menos levanta ali, né, questões e problemas, contradições, dilemas ali e tal, para aquela pessoa que está ali muito viciada, né, nessas bolhas e nas fake news. Tá? Então acho bacana deixar essa dica aqui, vale a pena você, enfim, contrapor, né? Faça ali o jogo dialético ali de ir tentando minimamente apresentar alguns problemas, algumas questões, porque o fato é que é o seguinte, você pode ali de repente tirar 1 de 10, entendeu? Já é alguma coisa, você já fez alguma coisa, né? Você já melhorou um pouquinho o ambiente, porque tá aí, ó, o Bolsonaro teve 49% de votos, hoje, segundo pesquisa da Atas, ele tem 29%. Isso significa que 20% da população brasileira, proporcionalmente ali, já não acredita mais no bolsonarismo como, um projeto válido para o país. E o trabalho da gente é continuar, né? Continuar ampliando isso, ampliar os debates, ampliar ali esse jogo dialético, sempre com respeito, sem invadir a vida privada dos outros como fazem certos vermes, mas enfim, com respeito, com ponderação ali, mas sempre fazendo o bom combate do diálogo. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço e fui!